Olá pessoal, quinta-feira, 6 de setembro de 2018, véspera de feriadão, né? Hoje, dia do hino nacional. Antigamente, no meu tempo, as pessoas cantavam o hino na escola toda sexta-feira, juravam a bandeira, tal. Será que não está faltando um pouco de patriotismo no Brasil? Voltar à educação moral e cívica, voltar essas aulas aí? Vocês querem feriado? Feriado Santista, dia 8 também, dia da padroeira, mas o preço da gasolina dispara. Tem o feriadão, todo mundo de folga e tal, mas o titio lá em cima já repassa os preços da gasolina. É o antigo presidente que repassava, o novo também repassa, é aquela complicação. Quando a gente produz muito e o dólar está alto, é por causa do dólar. Quando a gente produz muito e o dólar está baixo, é por causa do mercado internacional. Então sempre a gasolina está subindo e impacta tudo isso. Hospitais públicos terão odontologia. O hospital está fazendo um trabalho maravilhoso com as pessoas na saúde, vão ampliar para a odontologia, ver se consegue melhorar um pouco mais, né? Mas reforça a proteção aos acervos, né? É sempre assim, né? Balada entrava todo mundo, era uma porta só, meio banheiro, não tinha banheiro para deficiente, tudo certo. Aí deu problema na Botkiss, vamos correr nas baladas, pau, 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 pau. Agora agora são os museus que são os grandes vão ser os grandes agora fiscalizados, tal. Tá certo, né? Mas a pessoa quer comparar com os Estados Unidos. Eu vi um programa de rádio, Heraldo e Sidney, comparando os Estados Unidos. Lá, 18% a 20% com arrecadação. O pessoal da cidade não paga, em Nova York e tal. Mas o empresário pode doar 50% do seu imposto de renda para o tal. Você pega Nova York, o ano passado deu prejuízo. Só que eles têm, de bilheteria, lógico. Só que eles têm 3 bi aplicado. Então eles estão no mercado financeiro, então eles conseguem fazer essa proteção. Lembrando que o Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele é vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o UFRJ, né? E por 500 mil por mês resolveriam tudo isso. Talvez se as pessoas não tivessem construído 12 estádios, fossem só 8, teria dinheiro para cruzar do acervo, né? E é chato, né, porque o pessoal do Egito lá já pediu as múmias, que só não estamos conservando, volta de lá para cá, podia levar um monte de múmia que tem no Congresso Nacional, né? Lá tem umas múmias, a gente podia importar lá exportar lá para os países do Oriente Médio, né? E seria um alívio para o Brasil, né? Bom, hoje é o dia do hino nacional, dia 6, véspera de feriadão, né? Nós estamos aqui com o Sidney Pereira Costa, que eu apelidei de Sidney o Poeta, né? Que está ganhando muitas causas em São Paulo, Litoral Sul. Depois a gente conta, passa a passagem, está sem tempo de vir no programa. E o jornalista e advogado Heraldo Santos, né? Bolsonaro primeiro na região, seguido ali pelo Lula. Mas o Lula não pode, mas tem a voz dele, paga a multa o PT. É uma confusão, né? Talvez seja o único país no mundo que uma pessoa que esteja presa possa ser candidato a presidente da República, agora não pode mais, se pode, se vai recorrer e tal. Na verdade, o candidato é o Haddad, né? Então, entre o Amoedo com 3% agora, Ciro Gomes com 9%, né? Geraldo Alckmin, tudo nesse empate técnico, a Marina com 12%, e o Bolsonaro a nível nacional com 20 e poucos %, ele que vem seguido do Ciro Gomes, da Marina Silva, né? E o Amoedo que sai de 1% para 3%, e o Bolsonaro vem se mantendo aí. Você pode mandar perguntas, programa, críticas, sugestões, buraco da sua rua, problema com seu vizinho, mandar perguntas para o Sidney Pereira Costa, advogado, muito conhecido na região, e Heraldo também advogado e jornalista, já trabalhou em grandes jornais aqui na região, rádio, enfim, né? Então, você pode mandar pelo zap 13 997 11 5545. Então você manda o seu WhatsApp para a gente ler no segundo bloco. Se você preferir, como faz a Dona Ivonete, que é fã do Sidney Pereira Costa. Hoje ela foi lá na minha clínica levar um cachorro para tirar um curativo e falou, hoje é o Sidney. Então é fã do Sidney Pereira Costa, o Sidney que desperta os corações aí, ó. Então você pode ligar para o 13 21 38 4677. Que a Thaís, o Reale, a Vitória, Dona Joana, a Gisele, alguém aí vai atender o telefone e vai passar a mensagem para o segundo bloco, né? Então, hoje, estamos sendo acompanhados pelo canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra e também no www.tvconsantos.com. Lembrando que tem reprise às 23 horas e à 1 da manhã do feriadão, né? O feriadão, quem for madrugador, o Sidney gosta de ver os programas, ver o que ele falou de errado, falou certo, só fala a coisa certa, né? Mas o Sidney Pereira Costa, que as pessoas estão dizendo que não está empolgado ultimamente, que está o Sidney Light e tal, e a gente diz que pode ter um momento barbaridade para o programa. Todo programa, a pessoa vai ter um momento barbaridade aqui na Nação em Reação, só um, né? Então o Sidney Pereira Costa, que as pessoas cobram, que diz que vinha aqui, ele batia na mesa e tal, e agora está o Sidney Pereira Costa, o Poeta Light, né?
Como hoje é dia... Poeta Light. Poeta Light. Como hoje é dia 6, vamos começar pela direita, pro Sidney Pereira Costa. Tá bonito, com um blazer aí marrom, olha que beleza. Foi para fazer uma outra cromática no ambiente, porque veio solene o Heraldo, ele sim que é uma das autoridades da cidade no jornalismo e na advocacia. Você parece que teceu aí alguns comentários, até numa última vitória aí que nós tivemos, graças a Deus estivemos juntos nela. E importante porque é uma cidade que carece de grandes profissionais, né? Já tivemos a marca de nomes bastante pontuais nessa questão e de tempo para essa data, talvez um grande número de formandos, principalmente na área do direito e também na medicina, disfarçou aquela marca de grandes profissionais da cidade. Mas não se engane, Filete, ainda temos profissionais muito responsáveis dentro de Santos. Acho que nós vamos fazer lembrança de alguns, a começar pelo Dr. Erix, que mandou a edição do Ecoturismo. Ele parece que... Passa, por favor, lá para o Heraldo, e essa é sua. Vamos mostrar o ecoturismo aqui. Mostra, pois é. Faz jabá direito. Há 25 anos, o Dr. Hércules Góes, advogado e jornalista formado e empresário agora desta revista, vem colocando a discussão do meio ambiente como ordem do dia. Ele já veio aqui no programa também. É? Já veio aqui no programa, acho que mês retrasado. Pois é. Houve um tempo que o meio ambiente era a pauta programática dos partidos políticos. De um tempo para essa data, a insegurança do país, o aumento da violência, o problema na saúde e educação, tirou esse projeto de termos o nosso meio ambiente defendido. E parece que hoje é matéria de segundo plano. Teve até um partido recentemente que trazia na sua sigla a empolgação pelo meio ambiente, era o Partido Ecológico Nacional, PEN, trocou de nome, tornou-se patriota. Então a gente vê que parece que ficou em segundo plano, não aqui para o Hércules, né? Inclusive está encampando eleições, que é outra circunstância, que parece que a esposa dele político está com medo do eleitor. A esposa é candidata, Eu vou até querer ouvir o Heraldo, que já se posicionou por um candidato presidenciável, porque parece que o político está com medo do eleitor e o eleitor não quer nem saber. Então o que aconteceu? Um marasmo. Você não vê daquelas festas democráticas que já foram a marca do pedido de voto em época de eleições. Heraldo, prazer ter você novamente no nosso programa, né? E aqui mandar um abraço para o Hércules Góes, do jornal Ecoturismo. Ele que tem a esposa candidata a deputada federal pelo, Jacira Góes. Pelo PV, não é isso? Você sabe disso? Jacira Góes. Está informado. Você sabe tudo. Sistema filete de falar isso. Sistema filete de informação. É que você não complementa. É a Jacira Góes, candidata a deputada federal pelo... 4318. Tá certo, não pode fazer propaganda. Pode falar. Abraços. Pode falar, Heraldo. Bom, a honra é toda minha, Filete, em voltar aqui novamente ao Ação e Reação e principalmente hoje, né, e encontrar aqui na bancada esse verdadeiro menestrel, né, Sidney Pereira Costa, um homem de uma inteligência brilhante, às vezes se empolga demais, mas a gente tem que relevar porque realmente é uma inteligência a serviço de Santos, da Baixada e do país. Cabo Daciolo, Ciro Gomes, que o João falou que é o capanga, não faz isso, tem boas ideias. Geraldo Alckmin, Cabo Daciolo Patriota, Heraldo, Ciro Gomes PDT, Geraldo Alckmin PSDB, Guilherme Boulos PSOL, Henrique Meirelles MDB, Jair Bolsonaro PSL, João Moedo do Novo, João Goulart Filho PPL, Emael Democrata Cristão, Lula Haddad pelo PT, vamos respeitar o Lula, deixa o Lula, né? E Marina Silva Rede e Vera Lúcia PSTU. A gente não pode deixar de conversar, né, de comentar que o PT ficou durante muitos anos governando o país, então tem uma série de tentáculos ainda aí, né? Como é que você vê essa eleição? Diz que aqui na Baixada o Jair Bolsonaro vence, mas no segundo turno, em alguns painéis, ele não perde. Mas também existe uma teoria que muita gente que vai votar no Bolsonaro não fala. O cara fala, não fala, tô pensando, tudo, porque ele não quer ser tido como radical, não fala tal. Então, acho que o Bolsonaro também tem muito voto, um voto que não está bem declarado. Assim como o PT também. Tem muita gente que vota no PT, mas, tô pensando tal, mas vai votar no candidato do Lula, tal. Então, segundo o Écio Lescrec, a gente nunca pode
de uma certa maneira, menosprezar o PT, e aqui não é chapa branca nem chapa preta, já falamos bem de alguns petistas, mas a gente nunca pode menosprezar um partido que ficou tanto tempo no país, né? Tem tentáculos, né? É verdade. Você vê que o Lula preso tem aí 20%, 25%, ele consegue transferir 15%, né? Se eu sou candidato a presidente, eu não tenho 15%. Se o Sidney é candidato, não tem 15%. Mas se o Heraldo fosse o candidato do Lula, passaria uns 12%, 15%. Então, o Lula, mesmo preso, ele tem um poder de decidir alguma coisa, né? Esses nomes todos que você citou estão aí à disposição dos eleitores. E é claro que nesse primeiro momento, o nome mais lembrado, que é o do Bolsonaro, não causa muita surpresa. Por quê? Porque diante dessa instabilidade toda no país, então as pessoas tendem, né, principalmente a maioria, tendem a se retrair um pouco mais e pender, vamos dizer assim, para a direita, entre aspas, como se fala. Por quê? O que as pessoas querem é solução para os grandes problemas. Você mesmo citou, são 16 anos do Partido dos Trabalhadores, né? E depois aquele tumultuado ainda primeira fase do segundo governo da Dilma, o país entrou numa recessão sem precedentes, que ainda estamos vivenciando os reflexos aí, com quase 15 milhões de pessoas desempregadas, quer dizer, muitas empresas quebrando, tudo isso. Então as pessoas querem solução, querem resultados, né? Querem patriotismo. E o nome que se revela mais propício a tudo isso é o do Bolsonaro. E você citou bem, há muitas pessoas que não declararam o voto ainda, não revelam em quem vão votar, mas têm uma tendência muito forte a votar no Bolsonaro. Agora, outro ponto que você citou, Filete, e que eu gostaria até de trazer a reflexão, e depois ouvir o colega Sidney Costa, é em relação à possível transferência de votos. Esse é um fenômeno muito raro na política, porque Lula é um líder, Haddad não é um líder. Então, quando se coloca esses dois nomes e se aventa a possibilidade de o Lula transferir aquele que o apoiam para eleger o Haddad, eu acho que vai uma diferença muito grande e talvez não se concretize toda essa experiência. Porque muitos petistas mesmo... por exemplo, o Vicente Cassione, um exemplo. Se ele saísse candidato a vereador, quantos votos ele teria? Vicente Cassione, eu acho que estouraria aí, com certeza. 10 a 20 mil votos. De 15 para mais votos. 15 mil votos. O Luciano Cassione, que é um advogado, já foi secretário do Meio Ambiente, não conseguiu ser eleito. Exatamente. Mas se o Cassione fosse, ele com certeza teria a votação de uma Thelma ou de um Kenny, talvez um pouco mais, um pouco menos, mas com certeza o Vicente Cassione, sem fazer campanha, só as pessoas saberem que ele é candidato, ele estouraria para vereador. Concordo com você. Estouraria. E não conseguiu passar para o filho, né? Ou seja, é o mesmo nome, mesma família, mesma cepa, mas não passa. Vamos supor, se eu fosse vereador, talvez eu não conseguisse passar para o meu filho, ou talvez ele fosse melhor votado. Não dá para saber, mas é difícil essa transferência, né? É um exemplo típico que eu dei aqui, né? Eu sem contar que muitos petistas reclamam de o partido, a direção do partido, não ter fechado já um acordo com Ciro Gomes, que era o nome ali mais próximo do PT, e eles acreditam que houvesse essa costura lá no começo já da corrida eleitoral, o Partido dos Trabalhadores hoje estaria numa posição muito mais confortável. Não acredito que vai ter um bom resultado nessa possibilidade de transferência de votos. Sinceramente, não Então acredito. você acha que o Bolsonaro vai para o segundo turno? Eu acho que vai para o segundo turno. Sidney Pereira Costa. Ciro Gomes tem um discurso, talvez, um cara já foi ministro, né? Tudo, embora ele tenha tem aquelas comentários tirando aquelas brincadeiras. Roto, né? Tira aquelas brincadeiras do cartão, o João chama ele de cangaciro, pô, João pega leve com o Ciro Gomes. Mas eu acho que é uma pessoa que tem um discurso bom, ele tem umas ideias boas, né? Lógico, aquela questão do cartão das pessoas que estão endividadas, ele passa a dívida para os bancos e os bancos cobram, quer dizer, mas realmente o banco cobra muito juros, então a pessoa não mas consegue ele já explicou dívida, isso, né? Na verdade, né? Ele amortiza, né? A proposta dele é negociar essa redução desses juros exorbitantes, que são exorbitantes mesmo. O cara emprestou 2 mil, está devendo 20. Em média, a dívida do brasileiro média é 4 mil reais, 4, 5 mil reais. 80% disso são juros e encargos. Sim. Então ele acredita que negociando isso e depois transferindo para os bancos privados
aliás, os bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, financiar isso aí para aquele que está endividado. De 5 mil cai para 2,5. Você injetaria muito mais recursos na economia e poderíamos avançar. Exatamente. A proposta não é de todo recusável, não, viu? Ela é até interessante. Não, é interessante. É que a pessoa começou, volta o seu amor em 2 dias, aquelas brincadeiras. Mas a proposta é interessante. Outra proposta que eu achei interessante do Ciro Gomes é a proposta das máquinas agrícolas, começar a fazer máquinas, maquinários no Brasil. Você vê, a feira de esteio, né, no Rio Grande do Sul, vendeu 2 bilhões. 2 bilhões de material, quer dizer, a agricultura que salva o país, muitas vezes, né, Sidney, a gente é um país agropecuário, muitas vezes a agricultura, o governo Fernando Henrique, várias vezes a agricultura salvou o governo, né, dando sempre um superávit e ajudando o país, né. Eu particularmente tenho acompanhado desde o programa eleitoral inaugurado no dia 31 de agosto, até aqueles que correm pela rede mundial de computadores, você sabe, alguns grupos estão fazendo debates, agora mesmo está acontecendo um da Folha SBT, pela internet, durante a tarde, inclusive, e não deixo de perder. É uma latinidade imensa entre todos os candidatos, todos bastante intensos, latinos nas suas argumentações, e a mais inteligente dessa latinidade é do Ciro, porque, como o Heraldo não deixou nem para eu poder retificar nada, ele está perfeito, também acho que está assistindo os debates, ele realmente foi buscar essa ideia de uma renegociação em 2 patamares. Primeiro, ele diz que vai abrir a concorrência bancária, vai fazer o que os Estados Unidos fez, abriu bancos online, enquanto nós temos 5 grandes grupos bancários no país, e isso põe refém todos os devedores, porque eles negociam o spread bancário, as taxas Selic, da forma que eles querem. E a gente fica refém dessa política muito canhestra, que até desobedece, em algumas partes, ao Banco Central. E nessa inteligência do Ciro, a gente encontra a ideia mais perfeita, que ele foi buscar na Índia, né? A Índia fez essa descoberta de um financiamento popular para pagamento de dívidas e construção de empreendedorismo e acabou reativando a economia popular. Porque o que mantém, às vezes, um pequeno comércio e não tira o comerciante para a pobreza é o pequeno comércio, é o varejão. E isso hoje está sendo, todos os dias, observado por nós, lojas fechadas, varejões fechando lojas. E o comércio ameaçado, e às vezes é o que dá de comer para as famílias. Nesse sentido, é o candidato que deveria ser ouvido, porque tem ideias bastante de vanguarda, o Ciro Gomes. No entanto, mantém uma latinidade, gosta de botar apelido nos outros candidatos, a não ser aqueles que ele respeitam da esquerda, né? Tem sido de uma mesura incrível com o Boulos, lembra o Lula sempre, chama de amigo, suspeito até que ele, ao chamar isso, quer pegar a simpatia dos eleitores do Lula. Sim. Porque eu vou te falar, esse é o maior fenômeno de tudo que eu já vi em eleição nesses 62 anos. Mundial, né? Vamos tirar os meus primeiros 6. Mundial, né, Sidney? Mundial, porque consegue perturbar a inteligência de ministros das Supremas Cortes, tanto do TSE como do STF. Agora mesmo, não perdeu de 0 ao pedir que o registro dele permanecesse rígido. O Fachin, que é um conservador, votou para adotar o parecer da Comissão de Direitos Humanos e permitir o registro. Ora, com esse 6-1, você pode observar, o Lula ainda está falando nos programas, não era para falar, mas como teve um 6-1, permitiu um embargo de divergência lá no TSE, que está autorizando uma pequena participação, inclusive quando ele unge o Haddad, dizendo o Haddad é da minha confiança. Quer dizer e que tal. esse aí deu Esse deu uma oxigênio para ele, deu oxigênio para ele. Chega a perturbar o judiciário, esse fenômeno de voto que permanece assim, chamado Lula. Agora, o eleitor deveria ser inteligente, né? A gente, você principalmente que é comerciante, não pode falhar num quesito, não pode deixar de dar uma nota fiscal autêntica, que você passa pelas barras dos tribunais, de contas, do judiciário comum, e vamos permanecer, que ele não tenha roubado, que ele recebeu esse dinheiro para comprar lá o triplex, que é a primeira condenação dele, tem uma outra em discussão. Mas é um dinheiro que não veio de maneira lícita, é um dinheiro que ele não colocou, como todos têm que colocar, principalmente a classe média, a conhecimento da Receita Federal, e é um crime, e
A julgar por aí, o que será que ele fez enquanto era presidente do Brasil? Quer dizer, o eleitor deveria pôr a mão na consciência e tentar evitar o radicalismo, que a outra representação desse radicalismo é esse senhor, o Jair Bolsonaro, que conseguiu um atavismo incomum também, viu? É outro que está caminhando para se tornar um missionário nesse atavismo de chamar o voto, porque ele começou muito cedo a criticar quando o Lula ainda era querido. E quando o Lula caiu, ele reinou absoluto e está reinando até agora. Heraldo, sucessão do governo de Estado, né? Temos aqui na Baixada Santista, como não poderia deixar de ser, o Márcio França, né? O pessoal trabalha em São Vicente, tudo, uma pessoa carismática aqui. O Márcio França em primeiro lugar, seguido pelo Scaff e pelo Dória, né? Em São Paulo, na cidade de São Paulo, Dória tem rejeição, diz que é 2-1, não sei se é isso mesmo, né? Tem as periferias, áreas aí, São Paulo é gigante, São Paulo, né? Tem as sub-regiões, subprefeituras, então é complicado São Paulo. Mas no estado de São Paulo, também o PSDB sempre é forte na votação, né? O governador Alckmin sempre tem tido recordes de votação, recordes sempre ano após ano, né? Tanto que na outra eleição ganhou no primeiro turno, né? Muitos dizem que o Alckmin não decola para a presidência, outros dizem que ele vai subindo aos poucos e consegue ir para o segundo turno, né? E a sucessão estadual aí? O Márcio França, temos o Scaff, que vem aí com a questão do estudo, do Sistema S, e também temos o nosso Dória aí, né, que para uns é político, para outros é empresário, para outros é maqueteiro, enfim, cada um tem uma versão sobre o Dória. Não importa se é marqueteiro, o importante é o seguinte, ele atrai voto, tem voto no estado inteiro. A boa colocação do Márcio França na região também não é surpresa. Por quê? Porque foi um bom político, é um bom político. Né? Foi um prefeito que resgatou, né, a autoestima do vicentino. Você veja que São Vicente era uma cidade dormitória e uma cidade de passagem. O que ele fez? Sem recursos, aonde que ele investiu? No comércio e no transporte. Nós tínhamos um transporte caótico em São Vicente, era a empresa Viação Santo São Vicente, era terrível o sistema de transporte lá. Entrou de forma desordenada, as chamadas peruas, depois viraram micro-ônibus e está lá hoje, estão querendo inclusive fazer uma nova sistemática do transporte lá na cidade. Mas o que aconteceu? Ele fixou o vicentino em São Vicente, porque as pessoas saíam de São Vicente para fazer compras aonde? Em Santos, e até mesmo em Vicente de Carvalho, Filete. Quer dizer, aquela região toda de São Vicente era abandonada. Então houve um up ali no comércio, né? A cidade como um todo, e depois foi mantida, claro, teve uma curva descendente que culminou, né, com o terrível governo lá que foi um desastre, o último governo do prefeito Billy. Então, Márcio França também é um grande articulador político. Só que ele está enfrentando, na verdade, um verdadeiro Golias, que é o PSDB como um todo, e um homem que teve aí, né, tem uma grande admiração em razão de ser um grande empresário, né, um empresário bem-sucedido, e as pessoas muitas vezes confundem, achando que um bom empresário vai ser um bom político e vai transformar, né, o país, vai transformar a cidade, vai transformar uma região. Claro, tudo isso é uma incógnita. Eu acredito até que o Márcio França pode superar o Scaff e bater chapa aí disputar o segundo turno com o João Dória. Por quê? Porque o Scaff, principalmente aqui na nossa região, ele prometeu o quê? Transformar aquela escola Senai ali na ponta da praia. Agora ele vem com a história de dizer, não, aquela é uma área muito valorizada, não tem sentido colocar uma escola técnica, né, ali naquela região. Então o que é? O SESI agora Especulador imobiliário? É um especulador imobiliário, destrói, né, extingue, demole uma construção antiga, histórica na cidade. Quase foi tombado aquilo lá, hein? Por onde passaram grandes e grandes profissionais na área industrial daqui da cidade, né, soldadores, então, as pessoas que, mão de obra que foi mandada para o polo industrial de Cubatão, enfim. E está lá parada, fechada há não sei quantos anos, falando, não, vamos deixar lá e tal. Está esperando o quê? Sair a Rua do Peixe para vender, para colocar torres e mais torres ali? Então, tudo isso, as pessoas não são bobas, as pessoas enxergam. Então, se tem um bom resultado no tema das escolas mantidas pelo SESI,
tem esse outro aspecto que é bastante negativo e talvez... Na região, isso... né? Isso não vai afetar em Limeira, em Valinhos, Não, mas, né? mas tem reflexo, sim, tem reflexo. Na medida em que isso se torna público, as pessoas também começam a pensar, Sim. opa, esse cara aí está querendo enganar a gente. Então, Complicado. por isso que eu acho que o Márcio França, a tendência dele é crescer um pouquinho e disputar aí com o João Dória. Antes de chegar os nossos comerciais aqui, Sidney Costa, no intervalo, tinha uma notícia agora, eu falei no almoço, lá no Leitão, no Fone de Ouro, que o novo técnico do Corinthians é o Jair Ventura. O Jair Ventura que fez um trabalho bom no Botafogo, no Santos ele fez um trabalho mediano para ruim, muita confusão, né, tal. E o Jair Ventura que é o novo treinador do Corinthians. Ontem, com o abalo lá do 2-1 com o Ceará, o Loss foi demitido, né. O Corinthians que inovou, é um trabalho que a gente tem que parabenizar o Corinthians nessa questão, inovou com treinadores, né? Porque quando saiu todo o poderoso Tite, que já teve problemas também em outros clubes, mas o Corinthians foi muito bem, né? Aclamado por toda a nação como o melhor treinador para a seleção antes da Copa, né? E depois o Carille, que foi tão bem ou até melhor que o Tite, né? Menos falador, mais dedicado, talvez mais centrado e ganhou títulos aí o Carille. E o Corinthians tentou inovar aí com o Loss, fazendo uma escola de treinadores do Corinthians, né? Mas o Loss pegou um time com menos jogadores, muitas vendas e tal, e não conseguiu fazer um trabalho tão bom com o Carille, também não teve o mesmo time, né? Pois é, eu quero te dizer uma coisa bem simples, que ficou clara nessas últimas épocas acerca da qualidade e talento dos técnicos brasileiros, a começar até do próprio Tite na seleção, que o time estava muito desconjuntado e quase por pouco, se não fosse a arrogância de alguns em campo e talvez a teimosia dele de não escalar outros que estavam em melhor condição, teríamos chegado à final da Copa do Mundo, por incrível que pareça. De qualquer maneira, Você atribui ao Tite a culpa? Você acha que eu acho muita teimosia, né? Tinha uns que não... O Gabriel de Jesus não vinha desenvolvendo um jogo constante, ele era de altos e baixos. O Marcelo era a hora de tentar ali... O Marcelo estava uma avenida... Até o Tyson, se tu quer saber, para romper aquela defesa europeia muito severa. Mas, de qualquer maneira, ele fez uma coisa, apagou a tristeza dos 7-1. Pode sentir isso. Ele não conseguiu levar a final, mas a gente melhorou muito e a gente achava que o Brasil não conseguiria mais estar em campo com aquela autoridade de outros tempos. Mas o 7-1 não foi uma coisa casual? E até aquele jogo da Bélgica a gente teve com a autoridade dele. Mas não foi uma coisa casual, o 7-1? Isso pode acontecer, não, mas né? abate. O torcedor não está preparado para sofrer uma derrota dessa. Sim. O torcedor sofre mais de quem está em campo. Vamos perguntar para o corintiano. Agora, só para concluir isso, a coisa que eu tenho visto ultimamente, sorte. Por exemplo, o Cuca está sem sorte, veja bem. Não, mas... o anterior dele, que também viu do Rio de Janeiro... Jair Ventura. Mas o Cuca está ganhando vai jogo. Agora para o Corinthians, quer dizer, todo ser humano, principalmente quem lida com futebol, principalmente quem dirige equipe dentro de campo, precisa de muita sorte. Mas o Cuca está com sorte, a diretoria que fez... Imagina, rapaz, ficar vítima de uma situação daquela... Mas ele não é culpa dele. Ele não é culpa dele. Ele sofreu dentro de campo, né? Sim, mas ele tem que trabalhar no campo. Ele só se salvou porque ele protegeu o torcedor de apanhar. Isso aí salvou um pouquinho. Ele tem que trabalhar no campo. Mas sobra para alguém tem que pagar. E normalmente é o torcedor. Se tem o sistema jurídico... Aliás, o torcedor sofre mais, mas normalmente o técnico responde por tudo. Se o Feijó no jurídico, ele ganha 40 mil e fala que ele fez um protocolo e manda embora o estagiário, ou desculpa, um advogado que foi criado no Santos, que ganha 11 e põe toda a culpa nele que não conferiu, então o Cuca não tem culpa, o Cuca trabalha lá embaixo. O Heraldo é um corintiano. Eu tô aqui, se acabar a luz aqui, que culpa eu tenho? O Heraldo é um corintiano entregue e ele sabe melhor do futebol do que a gente pensa. O filho do Furacão. O Jairzinho foi um grande jogador. Marcou gol em todos os jogos da Copa do Mundo. O único jogador que marca, inclusive, no 1-0 contra a Inglaterra, que foi o jogo mais sofrido. Mas uma bola dada de beleza, né? Pelo Pelé, que traiu o Banks. O Banks que se tornou um fenômeno mas fez, de está segurar registrado bolas na história. A Jair Ventura pro Corinthians nesse momento. Não foi uma boa aquisição. Era o Luxemburgo para vir agora? Não, era a vez do retorno do Mano Menezes. Cara. Para acalmar o Corinthians. Mas o Mano não vai sair do Cruzeiro. Vai sair sim. O Mano vai sair do Cruzeiro. Se o Corinthians chama, se a nação corintiana chama, vem. A nação é que diz tudo, é o sentimento do coração. O Cruzeiro está disputando Copa, não vai. O Jair Ventura é um treinador carioca. Você vê no Santos, tiramos aqui a no seu autoridade do Paulo Santos. Alberto, hein, É um treinador distante da glória dos clubes aqui no estado de São Paulo. Esteve distante do Santos, vai ficar distante do Corinthians, realmente a nação corintiana não está feliz, não. Só que tem que ter todos nós. Nós temos que mandar para a dona Ivonete
pro Rick Santos, pro Lupércio Mussi, vendo o programa, mandando um abraço pro Heraldo, que começou lá na extinta TV Litoral. TV Litoral, hoje lá na estação rodoviária. Isso, eu fazia o programa lá com a Cília de Maria. Começamos lá com o videotexto, que é o precursor da internet, É viu? isso aí, era Madeira, não é isso? Paulo Eduardo Costa, Paulo Eduardo, Dona Norma do Rio de É um Janeiro. verdadeiro conde. Dona Conde, é. Lucinha de Praia Grande, o Passarinho vendo o programa aqui da equipe do Paulo Alberto, com toda a sua equipe, a Flaviane, o professor Zayon, todos acompanhando o programa. Você pode continuar ligando aqui ou passando mensagem pelo 13 997 11 5545, aí na tela. Manda pergunta para o Sidney Pereira Costa, para o Heraldo, e também, se você preferir, para o 13 21 38 4677. Filete, antes do break, tive uma grande surpresa aqui de encontrar Ademir Quintino aqui no programa Ademir do Paulo. Quintino que foi injustiçado. O Ademir mito, Quintino, né? o Ademir Quintino que foi injustiçado, que falaram que o Ademir Quintino tinha verdade. dito para o dirigente argentino, Que foi quem entregou lá. que entregou o Carlos Sanches. O Ademir Quintino jamais faria isso. Põe a minha mão no fogo, é um santista de 4 costados. Devia aí ele saindo aí com um tsunami, né? De jeito nenhum, Ademir Quintino é santista roxo, jamais faria isso. Ele é capaz de avisar o Santos e tal. E diz que o Cuca foi avisado. Avisaram o Cuca no vestiário, o Cuca ligou para o presidente Pérez ou para alguém lá e falou, pode colocar. É complexo aí, é complexo. Teria que ter tido uma ligação e tal. Depois o dirigente do Santos veio falar que o argentino tinha que avisar, né? A Argentina vai avisar alguma coisa para o brasileiro em futebol? Bom, com todo respeito aos argentinos, tem muitos amigos argentinos, mas no futebol não vai avisar, né? Vamos ao intervalo e já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 t's, @filetenovamente.com.br.
Quer ganhar uma bolsa de estudos da USA International? Fazer inglês sem pagar nada por 6 meses? Participe do sorteio no programa Ação e Reação, através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. E responda qual a melhor escola de idiomas e intercâmbio que vai dar uma bolsa 100% de 6 meses para você. Mas atenção, somente quem participar durante o programa através do nosso WhatsApp 13 97417 5194. Você não pode perder essa oportunidade. Uma promoção USA International. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Mais 1 minuto e o portão do Enem fecha. Mais 1 ponto e eu passava na prova. Mais 1 dia e eu vou ter 18 anos. Mais 1 gol, meu time seria classificado. Vai ficar sem fazer nada ou vai fazer a diferença? Tudo muda quando a gente participa da mudança. A democracia é feita com a participação de todos. E aí, partiu mudar? APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do programa, nesta quinta-feira, 6 de setembro de 2018, muitas participações. O programa que está sendo rodado ao vivo agora às 1h15, às 2h15 e também às 23 horas reprise e à 1h da manhã. Hoje com o advogado Sidney Pereira Costa, com o advogado jornalista Heraldo Santos. Muitas perguntas, tal. Aqui tem uma pergunta brincando com o Sidney, eu não ia ler, né? Mas o Heraldo falou que é para ler, né? É para ler? É para ler. Meu Deus do céu. Esse era o meu medo. Meu Deus do céu. Vamos ler aqui. É o Alcino, telespectador. Boa tarde, o Heraldo engrandece o programa. Abraço a todos. O Sidney também, mas está com o cabelo igual ao Clóvis Bornai. Olha só. Mas olha o que ele foi buscar. Você deveria respeitar o Clóvis Bornai, porque... Ele está respeitando, pô. Pois é, porque se houve carnaval com aquela marca pomposa, com circunstância no Rio de Janeiro, se deve a ele, família, que fazia aquelas... Desfiles, né? cerimoniais de fantasias deslumbrantes, Gala, né? de gala lá no Teatro Municipal do Rio, que ainda não pegou fogo. No Scala. Que ainda não pegou fogo. Ainda é um grande teatro nacional. E, no entanto, hoje o Carnaval ele vem perdendo essa dedicação por falta desse tipo de pessoa. Brilho, que tinha essa elegância. sensibilidade e tudo mais. É verdade. Agora, era um homem muito polêmico, talvez a polêmica, se atualizada para os dias de hoje, não seria tão radical como foi na época, por causa do gênero dentro da opção sexual que ele testemunhava, né? A Flaviane, que é uma mulher aqui, eleitora do Bolsonaro, a Flaviane de São Vicente, vota no Bolsonaro, diz que, pergunta para o Heraldo, Heraldo, você, pela sua fala, você está induzido a votar no Bolsonaro? Eu estou analisando todas as propostas, minha querida, mas Mas não é impossível. Não é impossível, nada é impossível. Mas tem uns que você não vota, por exemplo. Você não vai votar, eu acho que você não vai votar em alguns candidatos desses... Não, eu não vou votar nesses candidatos. Você vai votar no Emael? Não. Você vai votar no Cabo Daciolo? Também não. Guilherme Boulos? Henrique Meirelles? Também não. Então, aí vai sobrar Marina Silva, vai sobrar... Tem a Marina, tem João o Ciro, Amoedo, né? Ciro. Amoedo também não. E no Alckmin, Amoedo você vota não. no Alckmin? De jeito nenhum. O Alckmin é desgraça de São Paulo, é esse homem. É mesmo? Pô, vocês estão muito PSDB. radical com o Alckmin. É, radical. Mas ele não fez... Você fala isso que você tem carro blindado, você vai para São Paulo de carro blindado. Eu não tenho. Quem que passa nessa estrada aí? Quem que tem coragem de passar nessa Pô, eu tenho estrada? um Fusquinha aí, os caras falam que eu tenho blindado. Ora. Mas veja bem, mas ele fez aí fez absolutamente nada. Ele fez o real, tem o poupa-tempo. Você não vai Poupa votar no Tempo não é Alckmin? dele. Pô?
Não O vou Zé votar no Alckmin. É outro Zé. O Zé Geraldo quase infartou aqui. E as pessoas de bem não deveriam votar nesse homem. Não tem como. Ele desgraçou São Paulo, veja os professores, veja os policiais, servidor estadual de maneira geral. O Estado está uma desgraça só, não repassou dinheiro para cá, para a cidade. Olha essas obras tudo paradas. Não dá para votar em Alckmin. E você, Cid? Você que outro dia estava tomando café da manhã mas fazendo um tipo, né, Cid? Tomando aquele café da manhã lá por 50 centavos, só para conhecer o equipamento e tal. O café não fui, mas no almoço eu fui conhecer sim. Então, até por curiosidade. Até depois usa o VLT. Outro dia eu desci o Cid Pereira Costa no VLT. Olha, aqui, o Heraldo... Você vai votar no Alckmin? O Heraldo, naquela hora que ele analisou o embate pior para o Márcio França, mesmo estando na máquina, né, fez toda uma mudança lá para favorecer a continuidade dele, para além desse mandato tampão, chamou de Golias. É o que eu acho que é a maior estratégia do PSDB, e nesse sentido também não dá para votar. A gente, ao saber disso, não dá para votar no Alckmin. Transformou a máquina eleitoral do PSDB em algo imbatível. E não sei te dizer aonde está o sucesso disso, se está simplesmente na conquista do voto, se é o trabalho na rede social, ou se é o trabalho dele no interior, em todas as cidades do interior de São Paulo. Ou talvez esses recursos não contabilizados, esse Caixa 2, que ele está sendo processado agora, né, por improbidade administrativa. Sim. 10 milhões. Inclusive o homem que foi da Casa Civil dele, que ele vem defendendo com mão forte, que é o Lawrence Casagrande, que está até preso, né, cara? E no entanto, não pega nele, né? Dinheiro se converte em voto. Isso é inegável. Ah, tá perfeito. Dinheiro se converte em voto. Já não falo mais nada. Perfeito. Não falo mais nada. Tá certo. O Carlos Alberto aqui um abraço para o Carlos Alberto, nosso telespectador assíduo aí. Ele pergunta se você não acha, Heraldo e Sidney, que nós estamos subestimando o candidato... Amoedo? Não, o candidato... Não está aqui o candidato? Deixa eu achar a pergunta dele aqui. Boulos? Não, Boulos não, é o Álvaro Dias. Pô, o Álvaro Dias não está aqui. Mas o eleitor está que nem você ficou agora. Não, mas ele... Porque o nosso amigo Hércules Góes... Sabe aqueles traques que jogava? Nosso amigo Hércules Góes aqui... Ele colocou 12 candidatos e não colocou o Álvaro Dias, e nós não falamos. Então, o Telecel está cobrando aqui o Álvaro Dias. Preciso levar a correção. Mas até nisso o jornal foi feliz, porque o Álvaro Dias foi um traque. Lembra aqueles traques de festa junina? Que batia? Mas você vê, ele pôs a Vera Lúcia aqui. Ele estava com mais repercussão antes de entrar no ar do que agora, Heraldo, por incrível que pareça. Sim, mas... Havia uma expectativa. No entanto, ele tem uma fala... Alain Delon, né? Uma postura de muita elegância, e isso afasta o popular. Olha, o latino... Precisa retocar o Botox também, né? Olha, o programa tá bom aqui, Clóvis Bornai, Alain Delon, né? Heraldo, eu tive épocas aqui bastante otimizadas aqui na bancada, porque eu estava muito latino. Nossa grande massa gosta dessa latinidade. Um cara muito janotinha, com fala muito de mansinha, barão... Né? Parece um barão. Só tem um barão que se salva, que é o Paulo Eduardo Costa. É Conde. É Conde. Barão. Tá no programa, porque ele, embora tenha uma postura de elegância, ele, ao se aproximar de todos que ele convive, ele é um homem desarmado. Mas o Álvaro está muito armado, está com o queixo empetigado, está bastante janota e falando com aquela gravidade, sabe? Mas é um homem que aposta naquela... Agora, tem uma vida... No veio da ficha limpa, aquela coisa toda. Né? Então, nesse sentido, se tudo que ele fala é verdade, é o único ficha limpa no páreo. Mas tá aí, o passado em político não dá para esconder. Então tá bom. Ele rejeitou uma aposentadoria de 10 milhões, sabia disso? Pois Tinha ganhado na justiça, mas achou aquilo... Tinha ganho, na justiça, e achou aquilo inconveniente e devolveu para os cofres públicos, mesmo tendo ganho na justiça. É um sintoma de um homem que, se está na administração, ele fez um bom governo. Vai ser sério, né? Ele fez um bom governo também. É um homem que parece ser sério, mas realmente a campanha o afastou realmente e jogou lá para baixo. Porque ele não aparece muito nas pesquisas, né? E nem no jornal. O Hércules vai fazer a correção aqui, o Hércules Góes, que não escolheu porque tem aquela... Tu sabe qual é a exigência para estar no ar, nas pesquisas e tudo? Isso. É ter no mínimo 5% ou...
quem ele representa tenha 5 deputados na Câmara. Sim, mas você vê É a aqui. exigência. O João Moedo não tem, está aqui no jornal. O João Goulart não tem, está no jornal. O Emanuel não tem, está no jornal. A Vera Lúcia, não, acho que tem. Marina tem, Lula tem, Bolsonaro tem, Meirelles tem. Mas a Marina aparece só de 4 em 4 anos também, né? A Rosilma, eleitora da Marina, falou que não. Sem o Lula. Falou que ela está sempre na rede social. Eu tenho muito apreço pela Rosilma, mas a Marina realmente foi ministra. O foco é o meio ambiente. Olha lá a Amazônia. Olha, você reforçando o que eu penso. Falta um pouco de latinidade dela. Ela é muito morta, né? Ou se faz de morta. É a candidata Tadinha. É uma lutadora, é uma vencedora. É a candidata do Écio Lescrec. Sem o Lula, está em segundo lugar, hein? O Écio declinou aqui que vai votar na Marina. E tem os que não declararam voto. E também a Rosilma Roldão. Ela não é preparada, não. O professor Écio é um fanfarrão. Se ele disse isso, eu tenho certeza que ele não vai votar. Eu pensei que o Écio ia votar no Henrique Meirelles, que era o partido dele. Ela é despreparada, tu não vai fazer isso, né? Despreparada ela não é. Preparada para quê? Para ser presidente da República? Eu acho que tem condições. Eu acho que tem condições. Não pode. Porque ela tem um discurso que não é muito latino. Mas quando for negociar com esse Congresso aí é complicado, de jeito né? nenhum, Sidney. Heraldo, vamos renovar a região. Nós vamos ter, porque a nossa região tem uma representação pífia, né? 3 estaduais e... Pois é, rapaz, olha. Quando você fala em renovar, é tirar isso que está aí. Não. É ampliar... Renovar é tirar. Sim. Senão não dá. Sim, mas não vamos generalizar aqui. Mas, por exemplo, se você vai... Uma vez eu fui viajar num congresso para Brasília, sentei do lado de um senador da República. Ficamos conversando, né? E ele falou para mim que o problema da Baixada Santista é um único. É que quando nós vamos conversar com o governador, vai 2, 3 deputados, na época um grande empresário que era o Armênio e tal. E quando vai à região de Campinas, eles vão lá com 15 da região, 15 federais, 12 estaduais. Mas já tivemos isso, viu? Calma. Sim, e 10 empresários chegam tudo de helicóptero lá. Aí o governador tem 40 da região de Campinas para conversar com o senhor. E 3 de Santos. Então, esse peso que nós temos que melhorar a representatividade. Porque não adianta também você achar que só tem cara ruim aqui e que o resto do estado só tem anjos, né? Então, já que a gente tem que votar, eu acho que a gente tem que votar em candidatos da região, né? Tipo o voto distrital, como não existe. Para você votar no Joaquim de Piraporinha, vota no Joaquim daqui, né? Por exemplo. Então, você acha que nós vamos conseguir essa consciência, melhorar? Não. Você acha que eleição, não. Não, vai por quê? acontecer a mesma coisa. Primeiro, porque quem são os grandes cabos eleitorais desses candidatos que vêm de fora pescar voto aqui? Os próprios vereadores. O vereador do partido. Vereadores. Quer dizer, então, na medida que um vereador que teve 3, 4, 5 mil votos aqui está apoiando e fazendo campanha, sendo cabo eleitoral de um candidato de fora, nunca que a região vai ser reconhecida, nunca que a região vai ter peso político, não vai. Perfeito. Nós temos que apoiar os candidatos daqui, os candidatos regionais. Sem isso, lamentavelmente, não vai acontecer nada, nós vamos continuar a ser uma região esquecida. Já foi pujante essa região. E isso também se deve aos conglomerados de comunicação que não se voltam para essas questões, não apoiam os nossos candidatos da região. Ficam endeusando gente de fora, aí realmente... Eu peço licença para os comentaristas aqui... Eu peço licença para complementar aí. Pode comentar. Os comentários aqui, o Guto Bolsonaro, brilhante Ustra, já declarou seu voto para o Bolsonaro. A Rosilma Silva, Rosilma Rodan, Marina Silva. Écio Lescrec, Marina Silva. João Vilela... Como comenta em muito lugar, é como filete. Não quer declinar o voto para não dar tendência, né? Tem que ser imparcial. Cassione, Ciro Gomes. Clemente... Ciro Gomes? Ciro Gomes. Cassione declarou? Falou que é amigo dele, que já saiu uma foto do Jornal da Aula com ele há um mês atrás. Ciro Gomes, Cassione sempre declara que é o Ciro Gomes, mas está nessa linha. Mas não declinou, mas falou que tem um apreço, tendência. Né? O Clemente é o Bolsonaro ou Amoedo, né? Temos aqui as várias tendências. O Heraldo não declinou o voto. Tem algum que está de preferência? Marina. Estou declinando. O Marina Silva. A Marina Silva aqui tem a Rosilma, tem o Écio Lescrec. Vai ser a primeira grande perdedora. Sim. Não por enquanto. O Jorge... Não por enquanto.
nosso vereador Jorge Fernandes declinou o voto no Geraldo Alckmin do partido dele, né? Zé Geraldo Barbosa fala que vota em todo mundo, menos no Alckmin. O Heraldo também falou que vota em todo mundo, menos no Alckmin. Menos nele, se menos tivesse... Alckmin, eu também. Mas olha... Você, Marina Silva? Marina Silva? Eu pedindo licença para complementar. Você não precisa pedir licença. O arrazoado você... do Heraldo perfeito acerca dessa condição do esvaziamento na Lespe sintomático, porque já tivemos lá 6 deputados estaduais, todos muito atuantes, e a cidade progrediu. Tivemos 8 deputados. Muito atuantes. Quer dizer, quero defender a inteligência do eleitor. Também o eleitor não está conseguindo apontar um candidato para mandar para lá. Também há uma deficiência até nas programáticas de campanhas desses candidatos. E o eleitor nosso da região, principalmente em Santos, é muito inteligente. Também falta de opção. E além disso que você falou, dessa mancomunação de interesses que desvia o olhar da cidade, e a cidade vem ficando com problemas de zeladoria muito sérios. Agora, nós somos obrigados a confessar, já que estamos confessando alguma coisa, né? Estamos próximos do Milton Gonçalves, um dos coordenadores do Cássio Navarro. O Cássio Navarro, que é bom que o telespectador saiba, embora o núcleo eleitoral dele seja Praia Grande, ele teve com olhar sobre toda a região, principalmente os problemas graves de assaltos aí no complexo SAI, da Anchieta Imigrante. É verdade. E nesse sentido, a gente vem colocando também um olhar na candidatura do Navarro, inclusive, viu, Filete, você que pregou tanto aqui a necessidade de um hospital veterinário para a região em um lugar muito bom, é um dos projetos dele e ele pediu já mais de uma vez para você dar uma ligadinha, que ele gostaria de saber a tua opinião sobre isso. E parece que eu não fui feliz, eu não sei se tu esqueceu ou não fui feliz na recomendação que o Milton me passou. Mas o Cassinho tem meu telefone, pô, ele pode me ligar quando ele quiser, pô. Poxa, mas é como dizer pra você, liga agora no ar, sabe? Ele tá em campanha, tu entendeste? Sim. Era o melhor horário pra você. Por isso que ele precisa ligar pros eleitores, pô. Tá bom, tá. Eu vou passar essa recomendação. E olha, muito bem lembrado na pesquisa do Instituto da Tribuna, né? Sim, mas ele fez um trabalho pra região, né, Heraldo? Então. Temos que respeitar. Quem trabalha, a gente tem que respeitar. Não, eu acho sim também. Tivemos alguma surpresa do Marcelo Coelho com 0,3% que vem aqui. A jornalista da Rosana Vale liderando aí os deputados federais, né? E também tivemos o Caio França, tal. O Caio França aí. Mas é apenas um momento, né? É um momento, claro, mas só o fato de ser lembrado já é um... Eu digo pro Heraldo que eu disse há pouco. Quem está nessa política... A Marina, por enquanto, está ganhando. Vamos ver quando abrir a urna. Não, sim, tem alguns candidatos... Quer dizer que está ganhando, está no segundo turno, né? Quer dizer, ganhando não. Tirando o Lula, é Bolsonaro e ela para segundo turno. Neste momento. Até lá... vão ter outros debates aqui. Heraldo, a questão do aumento da gasolina, aí tem um feriadinho, a gente já toma uma paulada, né? O pessoal vai cair na cerveja, vai passear, vai descansar. O brasileiro que está cansado de tanta coisa, né? E a gasolina aumentando novamente. Isso é terrível, né? Porque quem dita a regra agora é a própria Petrobras, né? Dessa precificação da gasolina. Agora, o que é estranho é que a gente bate recordes e recordes na produção de gasolina, mas o que leva em conta, eu acho que o fator principal para a fixação do preço é realmente a moeda norte-americana, é o dólar. Né? O dólar está em alta, então o que acontece? A gasolina aumenta. Infelizmente, não se tem uma política realmente de equacionamento de produção e de custo. Se a gente for importar gasolina, como é que você manda a gasolina lá para fora, você exporta a gasolina a preço irrisório? E aqui no mercado interno você tem que vender muito caro. Tem muita coisa errada nisso. Cid Pereira Costa, a questão dos nossos museus aí, que agora a pressão vai ser toda para cima do museu, né? O MAS já dizendo que melhorou a questão da segurança, da questão da prevenção aos incêndios, é uma questão muito complicada, né? Olha, a resposta que ecoou aí pelas redes sociais veio de uma pessoa que hoje aqui está aparecendo como um dos que é respeitado na campanha presidencial. Ecoou por causa dessa latinidade frequente nas manifestações dele e parece que tudo que ele fala não tem o condão de deixar ele pior.
na opinião pública. Mas ele falou, agora queimou, não há o que fazer, né? Mas parece que o Brasil criou essa pecha. Esse é o momento Parece que o Brasil criou essa pecha de não haver compromisso, não haver apuração de responsabilidades, não haver o mínimo de decência numa hora trágica, de se respeitar aquele momento. A morte daqueles documentos ali, arquivados com mais de 200 anos, que melhor explorado pelos historiadores, por aqueles que querem escrever a história do Brasil, aqueles que têm interesse pela história do Brasil. Talvez o Vila andou muito lá, o Marco Antônio Vila, que hoje é um ícone da comunicação, andou muito lá no Rio de Janeiro, pesquisando naquelas obras para escrever tudo que ele escreve. A morte disso é a morte sintomática da história de um país. E tem que apurar a responsabilidade. E jamais poderia ter acontecido. Mostra, assim, um descaso com a história do país, com seus museus e com a repercussão cultural que isso tem no mundo. Agora, responder daquele jeito, só o Bolsonaro pode. Eu falasse isso aqui, já ia dar uma polêmica violenta. A Rita tá falando, é melhor já ir se acostumando, brincando. Recebi um SMS, nem sabia vendo, mais o que era. Tá vendo? Tudo pega bem, viu? Mas aqui no bolão dos que se manifestaram, a Marina tá ganhando aqui nos comentários. Aldo Santos Pinto não se manifestou. Pode gravar. Por enquanto tá no segundo turno. Vai ser a primeira grande perdedora. Pois por enquanto tá no segundo turno. É que o pessoal Sem aqui o Lula, né? O pessoal aqui tem uma visão socialista, romântica, né? Ô, Filete, queria só mencionar essa questão do... Tudo que está se falando agora, eu acho que, sabe, me parece assim, uma coisa muito maluca mesmo, né? Ah, tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter... E estão tirando o foco exatamente de outra questão, que são as casas noturnas. Tem uma casa noturna e um barzinho ali na Conselheiro Lafayette, Filete, por fora é tudo preto, só tem uma entradinha. O dia que tiver um incêndio ali, ou alguém cair, meu amigo... Não vai sobrar ninguém. E eu não estou vendo fiscalização nenhuma. Né? Duvido que tenha autorização do Corpo de Bombeiros para funcionar. E ali não morre documentos, né? Ali morre gente. Pertinho da Castro Alves. Sempre se espera o pior, né, nesse tipo de vigilância. Todo mundo fecha os olhos. Passam lá e vem... O cara vai tomar um açaí lá, fica tranquilo, né, tal, mas é um barzinho frequentado por jogadores de futebol, tem uma comida boa, mas... É jogador de futebol? Frequentava ali esse barzinho, mas enfim. Você sabe onde é, né? É o alerta do... Você falou aí o endereço, pô. É o alerta. Bom, queria parabenizar o Sidney Pereira Costa, o Heraldo, sempre com participações aqui brilhantes. Você, telespectador, que está vendo a reprise às 11 horas, à 1h da manhã. Um excelente feriado, com a gasolina mais cara, né? Mas excelente feriado, porque vocês merecem, né? E continue com a nossa extensa programação. Fiquem com Deus. Muito obrigado.